Nos últimos meses, empresas que são tidas como referências em solidez tiveram correções significativas e seus preços vieram abaixo. Companhias que sempre foram consideradas em termos de consistência em resultados e perenidade na bolsa tiveram alguns problemas e percalços nesse caminho que fizeram com que seus preços tivessem uma correção severa. E aqui eu estou falando de 3 grandes empresas do nosso mercado, que acredito que você já deva conhecer, que é o Banco do Brasil, a Cosan e a WEG. Mas o que estaria por trás dessas fortes quedas? Essa correção em empresas que geralmente têm um portfólio muito consolidado e que traz perenidade para a carteira de muitos investidores. Seria o cenário macro, interferências políticas, má alocação de capital? Seria apenas uma correção, mesmo uma realização de vendas? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato está acontecendo, te trazer uma opinião de analista a respeito da projeção dessas empresas para os próximos anos e também dizer o porquê até as ações mais respeitadas da nossa bolsa brasileira precisam ser revisadas. Vamos começar falando sobre o Banco do Brasil, empresa que mais do que nunca está aí em todos os veículos e portais de notícias do país. Banco do Brasil que vem passando por uma fase conturbada. Uma empresa que até o ano passado era a sensação, todo mundo queria comprar a empresa porque só subia, a valorização nos seus preços era notável e também o pagamento de dividendos estava bem legal. Ou seja, uma empresa que estava super querida, virou 2025 e esse queridômetro foi abaixo. Dito que os investidores passaram a deixar a empresa de lado, já que seus preços começaram a cair e as expectativas futuras, pelo menos para esse ano, vieram bem abaixo do que o mercado gostaria que viesse. Ou seja, correção significativa e queda nos seus preços. Lembrando que o Banco do Brasil, uma empresa aí secular, do nosso país, ela é considerada e sempre foi uma vaca leiteira aí da Bolsa Brasileira. Dito que, além de toda a sua perenidade, consolidação e consistência nos resultados, ela sempre pagou bastante dividendos, ou seja, o seu yield, a sua remuneração através de dividendos, sempre foi elevada. Ou seja, isso atrai muitos investidores, principalmente aqueles que gostam de receber dividendos ali periódicos. O grande problema que sempre foi levado em consideração, tanto nos seus preços quanto em toda a sua estrutura, é o fato da empresa ser estatal. Ou seja, majoritariamente o controle é feito pelo governo. E mesmo dessa forma, a empresa tem uma eficiência, tem números, resultados consistentes que fazem inveja aí a muitas empresas do setor privado. Ou seja, grandes concorrentes aí como o Santander e o Bradesco, nos últimos anos pelo menos, ficaram bem atrás da rentabilidade do Banco do Brasil. Bom, então vamos entender o porquê o mercado tem batido muito nos preços das ações e o porquê essas ações caíram muito nos últimos períodos, trazendo aí uma queda aproximada aí de 30% desde o seu pico histórico. Eu trouxe esse título de notícia aqui do Estadão e Investidor porque eu acho que ele é perfeito. Primeiro, o lucro caindo, uma empresa desse porte, quando vê o seu lucro caindo, é ruim. E segundo, a incerteza sobre os dividendos, ou seja, se o lucro cai, naturalmente os dividendos costumam cair junto. E, a partir da divulgação de resultados do primeiro TRI de 2025, há uma percepção muito forte de que os resultados continuarão enfrentando desafios durante todo o ano de 2025, o que pode fazer com que os dividendos da empresa também caiam significativamente. Então aqui, além do título da notícia, que eu acabei de citar, trouxe o gráfico aqui enfatizando que a empresa vinha subindo bastante nos últimos períodos. A gente pode estar vendo aqui que ela estava numa linha praticamente constante de alta e a partir do momento da divulgação dos resultados do primeiro TRI, nós tivemos essa forte correção, uma correção aqui de aproximados 30%. E eu vou resumir basicamente o motivo dessas quedas em 3 fatores, Vamos lá. O primeiro deles é o impacto na resolução 4966. Essa resolução, ela exigiu uma maior provisão, deslocamento de capital de provisão, para créditos de inadimplentes, ou seja, principalmente ali para o agronegócio que compõe basicamente a maioria da estrutura de receitas da empresa, E isso aí acabou reduzindo em cerca de R$1 bilhão as receitas. O segundo fator foi a inadimplência do próprio agronegócio, eu acabei de citar. Ela cresceu mais de 4%, aproximadamente 4,5%, pressionando aí as provisões, assim como citado, e o lucro, assim como evidenciado aqui a queda de 20,7%. Isso aí fez com que o banco aí também suspendesse
as suas projeções para o ano de 2025. E por fim, o que vem fazendo cair bastante também o preço das ações são as revisões constantes negativas aí do mercado. Ou seja, a gente vai ter uma queda muito abrupta no lucro. Isso faz com que o dividendo caia bastante, tá? Então quem gosta de dividendos, quem investe na empresa por conta dos dividendos, vão vender os seus papéis também. E a gente acaba estimando aí um ROI, tá, de 10%, o que é um ROI baixo para os negócios atuais da empresa. Então 10% agora no segundo tri, em média, é a projeção aí do Safra, podendo vir até abaixo ainda disso. Tá? Então se a gente tiver um ROI ali de 8, 9, 7%, que é bem baixo para a empresa, a gente lembra lá inclusive dos tempos, né, da época sombria do governo Dilma, tá? Onde as empresas sofreram bastante, e era esse a média do ROI do Banco do Brasil, que acabou sofrendo bastante naquela época, e a gente pode visualizar aí que vem sofrendo bastante também na época atual, tá? O que eu quero dizer com isso, turma? Todos esses motivos citados agora fizeram que o preço das ações de Banco do Brasil viessem abaixo. Tudo isso baseado na sua divulgação de resultados e no core de projeções, e em todos esses fatores aqui que eu citei, todos eles pertinentes ao primeiro TRI de 2025. Então, em resumo, a gente pode citar aqui o lucro que veio bem abaixo do esperado, previsões de grandes casas aí eram de um lucro muito além do que veio, tá? Uma diferença bem significativa. A inadimplência de crédito no agronegócio impactou bastante, com que faz que a empresa aumente suas provisões, e aí impacta tudo no resultado da empresa, principalmente ali no financeiro e operacional, ok? E provisões aí que, enfim, apesar de ser maiores aí, ela ainda teve cortes nas projeções aí para o ano de 2025. Tudo isso traz à tona aí essa queda de 30% desde o seu pico ali no começo do ano. E agora falaremos de Cosan, uma empresa bem renomada no mercado brasileiro, que sempre foi vista como uma empresa sólida, mas que nos últimos anos fez alguns movimentos aí que jogaram seus preços para baixo, e muito para baixo. Aqui na imagem a gente pode verificar a queda nos papéis da Cosan, que desde o seu topo histórico lá em julho de 2021 aproximadamente, a empresa já caiu aí cerca de 75%. Ou seja, a cada R$1.000 investidos aí, R$750 evaporaram. Bom, Lucas, e por que uma queda tão forte num papel que era considerado tão sólido? Vamos lá. Os motivos estão resumidos em o fracasso no investimento em expansão que ela fez lá em 2022, tá? A empresa comprou uma fatia de aproximadamente 5% em papéis da Vale, tá? A empresa conhecida aí da nossa bolsa brasileira. E esse investimento ambicioso, né, resultou aí em um grande fiasco. O mercado até hoje não entendeu muito bem, tá, o movimento. Até então, né, no ato da compra era um ato buscando diversificação em meio ao processo de transição energética, né? A empresa já é muito forte nesse quesito e quis também ali expandir um pouco do teu portfólio para o setor de mineração. Por isso, o investimento aí em aproximadamente 5% do capital da Vale, um desembolso bilionário que acabou ocasionando aí um retorno por parte do mercado bem negativo em cima dessa operação. Esse movimento, junto com alguns outros, mas esse principalmente, fez com que a dívida da empresa ficasse muito elevada. Então a sua relação dívida com EBITDA, por exemplo, saltou num nível que nunca tinha chegado. Ou seja, uma dívida alta em meio a um tempo de Selic elevada fez com que a empresa sofresse muito. E aí ainda pegou esse caminho onde a Selic cresceu e cresceu e cresceu, chegando atualmente aí em 15%, faz com que o seu custo de dívida ficasse extremamente elevado. Já te mostro um gráfico para a gente conseguir comprovar um pouquinho isso aí. E por fim, aquela promessa de sonho grande da empresa acabou indo ladeira abaixo. Dito que o processo de investimento era buscando expansão, foi totalmente o oposto. Dito que com o investimento na empresa, né, da Cosan em Vale, a sua dívida ficou muito elevada, a empresa teve que gerar muitos custos financeiros com juros, principalmente agora com a Selic bem elevada, faz com que esses juros acabem prejudicando ainda mais o resultado financeiro da empresa, e isso fez com que naturalmente a empresa se endividasse um nível que ela não poderia estar naquele momento.
Ou seja, um endividamento num momento totalmente horrível, ou seja, o market timing de compra de Vale para a Cosan foi, assim, assombroso. E aqui eu trouxe um resumo, tá? Bem resumido mesmo, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora. Dito que lá em 2022 a Cosan fez a aquisição, né, desses papéis em Vale, se alavancou no nível que não deveria. Naquela época era até aceitável, né, digamos assim, mas ainda assim era uma alavancagem que o mercado suspeitou de bate-pronto, tá? Não curtiu muito, mas com o tempo isso aí só veio a reforçar o sentimento do mercado em relação a isso, dito que o custo dessa dívida ficou muito elevado e a Cosan sofreu muito nesse período. Então aqui na tela agora a gente está visualizando, tá, o que está acontecendo agora. No último mês a Cosan se desfez de todos os papéis de Vale, o mercado ficou olhando com aquele olhar de que operação ridícula, porém pelo menos a gestão tomou essa decisão. A empresa foi lá, pegou os papéis que tinham comprado lá em 2022, pegou esses papéis, trouxe à tona e falou assim, já que isso aqui trouxe tanto prejuízo para a empresa, vamos pelo menos tentar mitigar isso aqui. E a gestão foi lá, a administração da empresa aprovou a venda desses papéis. Então a Cosan foi lá e vendeu 9 bilhões de reais desses papéis de Vale, ou seja, trouxe a sua dívida a um valor bem abaixo do que estava antes. Tirando esses 9 bilhões aqui da dívida principal, que era de 23 bilhões, a empresa consegue trazer para 14 bilhões, tá, a sua dívida atual, reduzindo em 40% esse valor, ou seja, já é um baita alívio aqui para os cofres da empresa. De acordo com a gestão, isso nós veremos se eles de fato vão oficializar isso, todo esse valor arrecadado na venda das ações da Vale serão geradas aqui para amortizar essa dívida. Então, esse cálculo aqui é lidando com a simulação hipotética de que a gestão de fato vai fazer isso e destinar todos esses 9 bilhões aqui para amortizar essa dívida que ficou bem elevada frente ao EBITDA atual da empresa. E aí, para fechar, né, com essa redução de 40% aqui, a gente teria uma dívida líquida em relação ao EBITDA com 0,4 vezes aqui menor. Ou seja, uma redução aqui que pode ajudar a Cosan a passar por esse momento turbulento de uma forma menos complicada. Ou seja, já se complicou a um nível que está muito difícil se descomplicar. Mas aí pelo menos traz uma sensação ali de que a gestão está fazendo esforços para que isso aconteça. E aqui, turma, eu trouxe um breve exemplo, uma análise que a gente precisa fazer aqui sobre os números de Cosan, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o lucro consolidado de 2024, ou seja, não é um lucro, é um prejuízo, o sinal de negativo aqui comprova isso. A Cosan teve em 2024, no ano consolidado, tá? Um lucro líquido, um prejuízo líquido, né? De 8,1 bilhões de reais, ou seja, um forte prejuízo frente aos outros anos aqui. Lembra que a gente estava falando que é uma empresa consistente, sólida, perene. Por conta disso aqui, tá? Uma crescente aqui sempre nos números. 2020 veio pandemia, todo mundo passou por isso. Em 2021, além de recuperou muito e muito bem. Aí veio 2022, aconteceu tudo o que aconteceu, grande prejuízo. Teve uma queda muito forte aqui nos lucros. 2023 recuperou parcialmente esses valores. E em 2024 veio o forte baque, que é tudo que a gente está citando aqui, tá? Então, 8,1 aqui de lucro líquido, prejuízo líquido nesse caso, tá? Porém, turma, eu queria trazer isso aqui para vocês. Quando a gente faz o cálculo do lucro líquido lá no DRE, tem receita bruta, a gente vai descontando tudo, os custos, todas as despesas, todos os valores que saem, né? Tudo que entra é receita bruta, tudo que sai a gente considera decréscimos ali até a gente chegar lá na linha final, que é o lucro líquido. No meio desse caminho, a gente tem o custo financeiro. O que é o custo financeiro? Aquilo que não é oriundo das operações da empresa. Não é compra de material, não é custo com logística, não é nada disso. A gente está falando do resultado financeiro. O que vem aqui no resultado financeiro? Por exemplo, o custo de dívida. O quanto a empresa está gastando com juros dos seus financiamentos, dos seus empréstimos, tudo isso. Ou seja, em 2024 a gente pode observar aqui um resultado financeiro de 8,7 bilhões. Ou seja, um prejuízo financeiro aqui de 8,7 que supera o lucro líquido. Prejuízo líquido nesse caso.
Que é o que eu quero dizer com isso, turma? Se a gente fizer um cálculo rápido de padeiro, não é exatamente essa conta, mas só para a gente poder visualizar, o resultado financeiro negativo supera o lucro líquido negativo. O lucro líquido seria positivo, caso não fosse o resultado financeiro. O que eu quero dizer com isso? O resultado financeiro, custo de dívida, custo de empréstimos, custo de tudo que envolve a estrutura de capital de alavancagem da empresa, fez com que o lucro líquido viesse negativo. Tá bom, Lucas, mas será que a empresa de fato ainda está conseguindo fazer dinheiro? Esse gráfico aqui é perfeito para a gente conseguir visualizar isso. Isso aqui é o CAGR, crescimento anualizado composto das receitas da Cosan nos últimos 5 anos. Então, se nós formos analisarmos, até 2016 aqui, ano Dilma, ano bem confuso para o nosso país, negativo, virou 2017, conseguiu subir para 10% aqui, um baita retorno, trazendo de volta ao crescimento. Cresceu bastante aqui até 2022. E aí, depois de 2022, o ano crucial aí para a Cosan passar pelos perrengues, ele caiu um pouquinho. Porém, caiu um pouquinho. Ponto. Está aqui em 26,5 ainda. Ou seja, a empresa consegue um crescimento em suas receitas. Ela consegue continuar fazendo com que entre dinheiro para a companhia. Só que esse dinheiro que está entrando, ela está tendo um custo muito grande com o custo que eu acabei de citar, que é o custo financeiro. Além de aumentar despesas e tudo mais, eu quero frisar aqui no foco mais importante, que é o resultado financeiro. Então a Cosan acaba passando por esses perrengues aí por conta desse custo de dívida, tá? Resumidamente, ela ainda consegue crescer suas receitas, mas o lucro sofre por conta do resultado financeiro principalmente. E por fim, não menos importante, agora eu quero falar com vocês sobre a WEG, uma das empresas mais queridas da nossa bolsa, mas que vem passando por um processo de correção bem forte comparado ao que historicamente ela já passou. Então aqui na tela nós temos o gráfico de WEG, vocês podem ver que depois aqui de 2024 ela teve uma alta bem explosiva, saindo aqui da casa dos 30, 35 e chegando aqui perto dos 60 reais, ok? E que depois disso uma queda bem forte, uma correção bem forte de aproximadamente 30%. Bom, no caso, e o que está acontecendo com o WEG? Por que essa queda é tão forte? Bom, vamos resumir aqui em resultados frustrantes também no primeiro TRI de 2025, tá? A empresa ela aí teve um lucro de 1,5 bilhão e ficou bem abaixo das expectativas aí, que era basicamente 1,7, 1,8 bilhões pela média do mercado. E aí a empresa teve um EBITDA abaixo também, a margem bruta caiu significativamente e o mercado penalizou isso com queda nos seus preços. Bom, no caso, mas assim, comparado com o Banco do Brasil e comparado com o Cosan, é um motivo muito fútil, né? Ele só não respeitou basicamente o que o mercado queria, o que o mercado projetou para as ações. Até porque a empresa continuou lucrando, o lucro veio ainda bem forte, porém veio abaixo e teve esses pequenos deslizes no caminho. E por que o papel está apanhando tanto quanto, por exemplo, o Banco do Brasil, com queda aproximada ali de 30%? Bom, turma, em tese, em resumo, a WEG ela passa por um problema que Cosan e Banco do Brasil não passam, que a WEG é considerada uma empresa growth, ou seja, uma empresa de crescimento. O que eu quero dizer com isso? O mercado sempre precifica a WEG com forte crescimento. E a partir do momento que ela não entrega esse forte crescimento da maneira que o mercado supõe que seria, as ações vão sofrer. Dito que na divulgação desse primeiro TRI, no dia da divulgação, a empresa caiu 11%. Uma queda muito forte, a gente pode ver aqui até no gráfico que teve vários picos de queda aqui, tá? E a divulgação de resultados aqui não foi diferente, trazendo um pico de baixa muito forte, 11% de queda numa empresa do tamanho e da consolidação que é os negócios da WEG, é algo muito forte. Ou seja, o mercado penaliza com muita intensidade empresas que prometem crescimento de uma forma muito rápida, forte, constante. O mercado penaliza essas empresas muito mais forte do que, por exemplo, uma empresa mais perene, uma empresa que tem um crescimento mais conservador, tá bom? Em resumo, uma empresa que tem uma disparidade muito forte em questão de indicadores de preço, ou seja, sempre vai ver um PL de WEG bem elevado, sempre que ela decepcionar no mercado, mesmo que seja em 1, apenas, o mercado vai penalizar com força, dito que são empresas que já são precificadas com um crescimento muito forte. A partir do momento que o mercado precifica a WEG com preço nas alturas igual esteve aqui,
em meados de 2024, 2025, é porque o mercado já projeta um crescimento muito mais forte ali nos próximos anos. A empresa vem, divulga um resultado e esse crescimento projetado caiu, o mercado vai penalizar e vai penalizar com bastante intensidade, tá bom? Isso justifica a queda nos preços de VEG. Pô, Lucas, mas e aí, qual é a tua opinião a respeito dessas três empresas? Bom, eu escolhi essas três a dedo, dito que eu acredito muito no potencial de ambas. Porém, entretanto, todavia, ressalto sempre, o curto prazo delas vai continuar bem suspeito. A VEG precisa voltar a apresentar aquele crescimento que o mercado espera. A Cosan precisa de fato, com bastante intensidade e com uma urgência muito alta, trazer a sua alavancagem para baixo, ou seja, o mercado nem está tão preocupado mais com o lucro de Cosan, o mercado quer ver a sua alavancagem ser reduzida, mantendo aquela constância ali nos seus resultados. E por fim, o Banco do Brasil, você precisa entender que no curto prazo, sim, os resultados vão sofrer bastante. O foco da empresa está muito ali no agronegócio. A partir do momento que o agro sofre, o restante da empresa toda vai acabando colapsando aos poucos. Bom, no caso, e por que o agro fez a empresa sofrer tanto? A gente teve muitos movimentos climáticos que prejudicam o setor agro no Brasil. Então, uma plantação, por exemplo, quando tem excesso de chuva, ela é prejudicada. Quando não chove, ela também é prejudicada. Bom, turma, a partir do momento que a gente tem condições climáticas que não favorecem o agro, prejudica essas empresas e, naturalmente, a inadimplência delas aumentam e quem sofre é o credor. Ou seja, o Banco do Brasil é o forte credor dessas empresas, desses empreendedores, desses fazendeiros e por aí vai, ok? Então, enquanto essas três empresas não conseguirem consertar esses pontos citados, elas continuarão naquele limbo ali de ou correção ou andando de lado. Então, a partir do momento que elas conseguirem consertar esses três pontos de cada uma delas, elas vão conseguir andar com as próprias pernas e aí trazer de volta seus tickers, seus papéis em bolsa ao caminho da alta. O ponto aqui, turma, é que nenhuma ação é incaível, né? É um termo inventado, porém é um termo que muita gente considera algumas ações do mercado. Pô, Lucas, essa ação aqui nunca caiu, nunca vi essa ação se desvalorizar. É mentira, a gente está falando de renda variável. E renda variável varia. São três empresas magníficas, três empresas com boa gestão. Porém, esses pontos específicos do curto prazo fizeram com que os seus preços vierem abaixo. E turma, se você gosta desse tipo de análise de cenário, análise de empresas, eu te convido a acessar o nosso canal, se inscreva, dê seu like nesse vídeo aí também, que eu sei que você ficou até aqui, então é porque você está gostando, e acompanha nosso conteúdo aí, que a gente sempre traz vídeos bem interessantes aí pra vocês, beleza? E não menos importante, lá na descrição tem o link da nossa consultoria. Caso você tenha um patrimônio acima de 300 mil, eu te convido a nos conhecer o nosso trabalho, ok? Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu te agradeço muito, te vejo no próximo e espero que você esteja bem. Até a próxima, forte abraço!